E aí, pessoal, vamos chegando. Boa noite, boa noite. Vamos para nossa segunda ProduLive, nossa ProduLive número 2 hoje, com uma grande convidada. Já já vou convidar ela para entrar. Vamos se preparando aí. Uma grande designer que está nos Estados Unidos. Vai contar um pouco hoje da jornada dela, como é ser design industrial de produto, os desafios, as dicas também. Boa noite, Luana. Boa noite, Helder, Thiago. Vamos chegando, gente. Convida, curte aí. Essas lives está entregando, a gente tem entregado muita inovação através do design, da criatividade do design de produto. Então vale muito a pena, independente de qual for sua área, assistir essas lives, comentar. Valeu, irmão. Obrigado aí pelo apoio, Helder. Tati, ela já chegou, ela já está aí. Já vou convidar ela aqui. Vamos lá. Convite. Olá, E aí, Tati, tudo bem? tudo certo, e você? E aí, tudo bom? E aí, você tá me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Tô te ouvindo bem. Deixa eu colocar o meu. Fica à vontade. Eu vou botar o meu também, que eu acho que vai melhorar o som. Tá, tá bom. Vamos ver se melhorou. É, agora eu te escuto bem melhor. Você tá me escutando bem? Ah, legal. Tô te ouvindo perfeito, perfeito. Muito Ótimo. bom. Deixa eu só dar uma ajeitadinha nessa luz aqui pra não ficar na minha cara. Mas pronto, resolveu. Tranquilo. A gente que usa óculos, né, É bate o terrível. reflexo Eu do fico, ring light. eu fico manobrando aqui a luz que eu tenho pra não ficar na minha cara. Eu também, o reflexo aqui, mas não é para já desistir. Então, eu uso lente de contato ou não tem como, assim. É. Bom, Tati, primeiramente, prazerzão estar falando com você, né? Ao vivo, assim, e eu sei que você está na correria aí, né? Você está em Nova York, né? É isso? Isso. Tô aqui em Nova Em York. Nova York. Legal. E, poxa, uma honra poder te receber aqui. Obrigado mesmo, de gratidão por ter aceito esse convite. E eu tenho procurado, né, gerar esse anseio no público, no mercado, né, o grupo TIBR que a gente participa lá, né, só com Uhum. gente fantástica, fenomenal, que é espalhado pelo Brasil e pelo mundo. E nos últimos 5 meses para cá, né, eu comecei a ativar mais, né, Instagram, usar como portfólio mesmo, e né, nessa minha jornada aí também nos quase 15 anos como design de produto, duas patentes, já tive né, investimento público e privado com um projeto de design de produto que foi a Aston Bike, né, ganhamos um PBA design lá também. E, e sempre, né, a vida inteira ouvindo, você também já deve ter ouvido, design industrial, né, só faz carro, o que que faz design de produtos, design, né, só faz marca, design de marcas. Né? Não, peraí, né, tá na hora. E muita gente, a galera do design também reclamando, né, poxa, desanimando e tal. E aí eu comecei a gerar, a propagar isso, a explicar, até nas propostas para os clientes, né, explicar de fato, educar de fato o que que faz o design de produto, o design industrial. E vi que isso começou a surgir muito efeito, assim, né? As pessoas começaram a abrir os olhos e, caramba, que impacto é esse? Realmente tem impacto, tem potencial. E, e ao longo dessa jornada também, acabei criando a tacada final, entre aspas, digamos assim, né, de toda essa experiência, criando o Produtorama, que é esse primeiro curso, até onde eu vi, pesquisei, a equipe pesquisou, o primeiro curso de design industrial, de fato, no Brasil, assim, né, onde eu compilei ali, junto com um parceiro, em 11 módulos, são mais de 70 aulas, assim, onde a gente passa toda essa jornada que você sabe muito bem, né, de metodologia de desenvolvimento de produto, assim. E aí a primeira turma foi lá em 2020, isso, a primeira turma, que fechou com 50 alunos, e foi uma surpresa enorme, assim, que tem gente já colhendo os frutos, gente que estava na faculdade de design de produto, gente que se formou agora recente, e aplicou o que estava no curso, né, que já é mais experiência de mercado, né, que a faculdade não fala muito, os livros também não, mas é a vivência mesmo, a prática.
e muito feliz de ter esse feedback da galera. E agora, um ano e meio depois, eu reavivei ele, né? Renovei com essa Que segunda bom. turma. E, e aí, falei, pô, começar a convidar a galera, chamar para a gente fomentar isso também, né? Mostrar não só para as pessoas, não é só por causa do Produtorama isso aqui, mas de fato tem empresas aqui, startups vendo, né? A importância disso. Hoje, por incrível que pareça, os projetos que eu mais pego aqui no estúdio, por exemplo, são de startups que procuram para criar produtos, né? Uhum. Porque a galera mais nova já tem um entendimento melhor disso. Mas já falei demais aqui. O objetivo aqui é Não, ouvir você, imagina. ouvir sua história, ouvir sua jornada. Galera, para quem está aqui assistindo, vai ser incrível. Aqui um pouco que eu já sei da jornada da Tati, assim, é fenomenal. E tem já uma surpresa aqui, né, que eu vou colocar aqui daqui a pouco. Então fica ligado sobre o Produtorama. A Tati sabe o que que é. E, Sim. e fica acompanhando aqui para a gente ouvir essa jornada incrível dela aqui. E a gente bater esse papo aqui bem legal, bem informal mesmo, sobre a história da Tati aqui. Tati, só uma dúvida, é Ferrúquio mesmo ou Ferrúcio? Isso, Ferrúcio. Tanto faz. Aqui eles trocam, às vezes falam Ferrúcio, às vezes falam Ferrúcio. É. Tudo Ah, tá. certo. Tá, então tá bom. Então tá tranquilo. Beleza. Bom, passo a palavra para você então, fica à vontade e vamos embora, vamos para cima. Sim, queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui, conversar com você e falar um pouquinho da minha história. Eu não sei por onde você quer começar, se é pelo início da minha carreira, o que você quer saber. Por onde você quiser, por onde você se sentir mais confortável. Pode ser do início, Uhum. faculdade, né? Acho que você é do Rio, né? Rio de Janeiro Isso, e eu sou tal. carioca, só que eu estudei em Niterói, né? Fazia o caminho da Uhum. ponte é, quase todo dia, praticamente, para a faculdade. Eu sou formada na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu comecei Legal. a UF em 2012 e tive a oportunidade de fazer o Ciência Sem Fronteiras, que eu não sei se muita gente pegou essa época, mas o É, governo estava distribuindo bolsas para mandar os estudantes para fora. sim. E, e eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio. Eu vim para os Estados Unidos fazer o que eles chamam de graduação sanduíche, né? Fiz um ano e Uhum. meio na universidade que eu fiz o mestrado depois. Voltei para o Brasil para meio que concluir o curso e tal, continuar os meus estudos. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Índia da Costa. E aí eu trabalhei com o Guto Nossa, e o time dele, acho que, sei lá, uns 2 anos e meio, alguma coisa assim. E massa. aí, por questões pessoais mesmo, de família e por questões de vida mesmo, as coisas foram meio que encaminhando para eu voltar para cá. Eu estava com vontade de fazer o mestrado, eu sentia que a minha graduação tinha faltado alguns pontos que eu achava que eram importantes. E Uhum. voltei para fazer o mestrado também em desenho industrial, na mesma universidade, né, na Rochester Institute of Technology, que fica no interior do estado. E aí Massa. estudei lá Eu fiz o mestrado, são 2 anos, mas eu quebrei ele em 3. Então eu fiz o primeiro ano, aí depois eu saí da universidade, fui fazer um estágio na GE, trabalhei com a parte de eletrodomésticos. E aí depois eu voltei para a faculdade e terminei o curso. Aí, assim que eu terminei o curso, eu consegui um trabalho aqui para trabalhar numa empresa que hoje eles já são um pouco mais estruturados, mas eles são considerados uma startup chamada Bark. É uma empresa que não Uhum. tem no Brasil, mas eles fazem brinquedos para cachorro. E eu trabalhei com eles por 7 meses. E aí agora eu tô nesse novo emprego na Lixel. Eu comecei na Lixel em janeiro desse ano. Caramba, E recente. é bem recente e tá sendo muito legal, assim. Eu tô numa parte do time que trabalha mais com inovação. Então, é legal de ver o portfólio da empresa, mas também entender qual é o caminho que a gente quer dar para os novos produtos e o que vem de novo no portfólio da empresa, sabe? Imaginar o que Uhum. esses produtos podem fazer pelas pessoas, né, de alguma forma. Massa. E explicando mais ou menos o que a gente faz na Lixel, a gente trabalha com produtos de banheiro e cozinha. Então, torneira, pia, banheira, chuveiro, privada, torneira de cozinha, todos esses produtos a gente desenha na Lixil. E tem sido bem Massa. legal, assim, é voltar um pouco para esse ambiente doméstico, né, que foi onde eu trabalhei Uhum. na GE,
E na Índia a gente também fez alguns projetos com essa área doméstica, né? E é meio que voltar para esse ambiente que eu acho que é a área que eu me sinto mais confortável de trabalhar, assim, é o que me gera mais curiosidade, assim, dentro do design, digamos assim. É, mas aí é isso, essa jornada que vai e volta em É milhares de normal, lugares. normal. E você falou da Índia aí, você foi para a Índia também? Chegou a fazer projeto lá? Não, então, eu trabalhei na Índia da Costa. A Índia da Ah, na Índia da Costa. Costa. Achei que era Não, Índia imagina, não. país lá. Não, tranquilo. Não, Ah, para quem tá. não sabe, quem não é do Rio, né? Eu esqueci de É. falar, desculpa, gente. Mas a Índio da Costa é uma consultoria no Rio de Janeiro e é um dos escritórios mais tradicionais em design de produto no Rio. Isso. E eles pegam vários clientes que são fantásticos, assim. A gente fez projetos para a prefeitura, a gente fez projetos para a Europa, Estados Unidos, Canadá, México. Então, é uma empresa que trabalha com o cenário nacional também. A gente tem alguns clientes nacionais que são bem relevantes e bem legais, é, mas também faz muito projeto para fora. Então, tem um pouco dessa experiência de trocar com outras culturas, sabe? Na época que eu estava É. lá, a gente fez um projeto de imobiliário urbano com um cliente na Itália. Então, assim, os caras eram super, super fantásticos em concreto, tinham todas as técnicas possíveis e imagináveis. E a gente trabalhou Massa. direto com os caras, assim, tipo, eles corrigiam a modelagem, né? Ó, tem que ajeitar isso, aquilo e tal. E era um troca com eles, né? De arquivo e tal, e entendendo, né? Uhum. Como desenhar da maneira correta para o processo de produção deles. Mas foi uma experiência fantástica, assim. A Índio com certeza foi o meu primeiro passo, assim, para entender como é que o design Uhum. funciona dentro de uma estrutura de um business, que você tem cliente, que você tem a demanda do time, o que é prioridade, como é que a gente se organiza internamente para fazer as entregas. Então, assim, a Índio, de fato, foi o primeiro lugar que eu pisei e falei, tá, agora eu entendi como é que a brincadeira funciona, né? E a partir daí Massa. foi mais aplicação mesmo, entendendo como que o design se aplica a diferentes negócios, né? Digamos assim. Porque depois disso eu Aham. pulei para uma empresa enorme, que era a GE. Então eu estava trabalhando com uma linha de produção que já é natural dele, já tem mais ou menos o timeline da entrega dos projetos mais ou menos Uhum. arrumado, não sai muito daquilo. Mas ainda assim a estrutura é um pouco mais concreta, né? Porque você sabe que vai lançar tantos fogões no ano que Sim. vem, tantas geladeiras no ano seguinte, enquanto a Uhum. consultoria é mais orgânica, né? Vai dependendo dos clientes Sim. que vierem, das entregas e como que isso funciona, né? Legal. E a startup Massa. já foi outra coisa, né? Assim, era uma empresa bem mais jovem, com uma pegada bem. Uma empresa menor, então uma pegada bem. Como é que eu vou dizer? Fresca mesmo, né? Tava todo mundo muito ainda empolgado de entender Hum. como é que a empresa ia crescer e tal. Então foi bem legal, assim. Também foi uma experiência bem diferente das outras duas, assim. E agora eu Legal, legal. voltei. E agora eu voltei para corporate, né? Voltei para uma empresa grande, né? E Aham. tem sido legal também. É um ambiente que acho que agora meio que misturou um pouco dos dois mundos, da consultoria e da corporação, mas ainda assim um pouco o melhor dos dois mundos, né? No final das contas. É reimaginar esse portfólio da empresa, mas dentro de um ambiente que é bem seguro e com muito recurso. Então, assim, se eu preciso fazer um modelo, a empresa consegue bancar e me ajudar a fazer o É, modelo. Se a é gente vai apresentar sensacional. isso, se a gente vai apresentar isso para o marketing ou para as lideranças da equipe, a gente consegue passar a visão da maneira mais clara possível, porque a gente tem recurso para fazer modelos Uhum. legais e tal. Então tem sido bem interessante, assim, juntou um pouquinho dos dois mundos, assim, e eu tenho Massa. curtido bastante. Bacana. E Tati, deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouquinho Uhum. no túnel do tempo. O que te levou assim a fazer design industrial, essa paixão e tal, essa vontade de, né, lá iniciar uma faculdade, uma Uhum. universidade em design industrial assim? Então, eu gosto de brincar que na minha família eu sempre fui a criança esquisita, porque porque o meu irmão sempre foi muito quietinho, assim, sempre na dele, uma criança um pouco Aham. mais introvertida, e eu sempre fui exatamente o oposto, assim, eu queria fazer tudo, eu queria pular, eu queria brincar. Então, eu desesperava a minha mãe, assim, num nível estratosférico.
E eu era muito criativa quando criança. Então, eu falava umas besteiras, eu fazia coisas, e pintava a Inventava parede, coisas, né? inventava coisas, e isso Sei sempre me como é levou que um é. pouco esse caminho de ser criativa, né? E, obviamente, tive exemplos na minha família. Eu tive um tio que foi artista plástico, então eu vivia um pouco desse mundo de ver as coisas que ele fazia. Eu ia muito na casa desse meu tio. É, e eu fui meio crescendo com essa ideia de que eu gostava de desenhar, gostava de criar coisas de alguma forma, né? Nossa. E com o tempo, eu comecei a achar que eu queria fazer moda. Então, assim, moda, animação, tinha alguma coisa ali que eu gostava muito. E na época do Uhum. vestibular, na verdade, eu não estava bem certa, assim, do que exatamente eu queria fazer, mas era dentro dessa área de alguma forma, né? E, Sim. e aí eu apliquei para artes visuais, tipo assim, eu apliquei para umas coisas meio nada a ver. Descobri o curso de desenho industrial meio que pesquisando sobre profissões. Eu acho que a galera da minha idade, todo mundo leu o Guia do Estudante, que era aquele livrinho que tinha várias profissões. Sim, sim. E, cara, todas as pessoas da minha idade que eu pergunto sobre profissões falam, eu vi no Guia do Estudante. A maior, assim, 90% achou a profissão Aham. pelo Guia do Estudante. E aí eu vi desenho industrial, eu achei legal. Então eu meio que apliquei para várias coisas, assim. Eu apliquei para desenho industrial, apliquei para artes visuais, eu apliquei para um curso de animação também. E acabou que eu passei para a UF, para o curso de desenho industrial. Eu quase passei para a ESG, mas assim, por muito pouco. E aí eu falei, tá, então eu vou começar isso aqui, vou começar na UF. E meus pais falaram assim, olha, a gente não vai ter grana para pagar uma particular para você, porque eu tinha passado para a PUC Uhum. também. E tinha passado para Uhum. gráfico na PUC, não era nem produto. E eles falaram: olha, a gente não tem condição, então começa na UF, vê se é isso mesmo que você gosta. E se não for, você faz um cursinho e vai achar o que é para ser, né? E aí eu fui pra UF Massa. e falei, cara, é isso. Tipo assim, eu achei o que eu queria fazer. E acabou que essa ideia que eu tinha na cabeça que eu queria fazer moda, que eu queria ir para essa área, acabou meio que consolidando entender que eu queria fazer produtos, eu queria fazer coisas. Uhum. E aí, se coisas significa roupa, produção gráfica, luminária, Sim. mobiliário, não importa. Era mais a questão da criação, né? Eu sempre, com o tempo, eu fui me descobrindo nesse processo de criar, assim, de alguma forma, sabe? Sensacional. Então, acho que foi meio nesse caminho, assim. Eu sempre tive essa área meio artística, assim. Eu sempre gostei de dança, de pintar, de fotografia. Sempre tinha alguma coisa ali na parte criativa que me interessava, assim. E aí eu acabei descobrindo que era justamente o processo criativo, né? O pensar e botar no papel aquela estratégia, desenvolver Isso. aquele objeto. Então, acho que foi meio assim, meio conturbado. Eu era uma criança muito difícil, mas eu achei o meu caminho eventualmente. Aham. Não, isso é muito bom ouvir isso. Assim, eu adoro ouvir histórias de pessoas, né? E o que você falou é muito parecido com. Vou dar né, uma aparência bem rápido do que você falou, e aí vou te lançar a próxima pergunta aqui. E é muito parecido porque comigo também foi algo parecido. Então, na escola, sempre eu, também no caderno de capa dura, eu ficava inventando jogos de tabuleiros. E ao invés de assistir, né, claro, que eu assistia aula, não matava a aula, assim, né? Mas eu ficava desenhando nas aulas, né? Nunca fui bom em matemática, sempre fui péssimo em matemática. Claro, depois, com o tempo, fui melhorando, fui fazendo Kumon, técnicas e tal, mas a matemática, os números sempre foram o meu fraco, assim. E eu desenhava as pessoas também, quadrinhos, essas coisas desde pequeno. E, mas, claro, mais tarde, quando você é adulto, que você vai, né, fazendo um flashback e você amadurece e percebendo. Então, meu pai já desenhava, meu pai era projetista é, 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 lá na década de 80. Ele trabalhou na atual ArcelorMittal, aqui em Vitória, no Aham. Espírito Santo, né? Na época era a antiga CST. Então, ele ajudou a desenhar dos alto-fornos, que ele fez um curso técnico de projetista lá, que não tinha nome nem de design e tal. Então é legal ver isso, né? Ver esse histórico. Tinha um jogo que eu gostava muito, que é aquele jogo tipo fliperama, o Pinball, não tem? Aham. O Pinball. Eu adorava aquele jogo e na época tinha nas locadoras, tinha nos bares, né? Na época dos fliperamas, assim, e lá na década de 90. E eu não tinha grana, né? Assim, né? Minha mãe dona de casa, papai caminhoneiro, né? A família relativamente humilde, assim, e trabalhando muito também, e paguei
tive que pagar minha própria faculdade, não passei na federal por causa de um ponto em desenho industrial, aí fiquei revoltado e fui Exatamente, fazer. eu não entrei na ESG por um ponto também. E é muito doido isso, né? É, Porque se eu tivesse ido pra ESG, provavelmente eu não teria tido o caminho que eu segui, né? E é muito louco aham, pensar nisso, assim. Você estava falando um negócio de que você gostava de desenhar. Os meus cadernos do colégio era o caderno que todo mundo queria tirar xerox. Porque os professores faziam os desenhos do, sei lá, do corpo humano na, na, uhum, lá na lousa lá do colégio, e eu copiava os desenhos, porque eu sempre fui muito mais visual do que lendo, assim. Eu gravo muito bem o rosto das pessoas, mas eu tenho dificuldade enorme de lembrar nome. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito visual. Eu lembro muito das coisas por imagem. Então, eu copiava os desenhos das coisas, dos elementos químicos, etc. isso. Então, o meu caderno era, assim, disputadíssimo na aula. Tipo, a galera queria Ah, tirar isso aí. xerox para poder lembrar das coisas, né, que viu na aula e tal. Porque eu Não gostava de tem jeito. desenhar e eu me divertia com isso, de copiar o desenho do professor, sabe? O Aham. caderno tinha 300 cores diferentes, tudo apontado bonitinho. Então eu achei um Nossa, pouco nessa veia artística, né, digamos assim, de usar isso a meu já favor, né? tá, exato. Já tá como você falou, já tem algo do DNA, né, nosso, assim, do histórico, como você falou. E esse lance do pinball, como eu não conseguia ir, né, lá jogar um pinball, eu criei um de madeira. Eu Que pegava restos máximo. de madeira de obra, e aí com bolinha de gude, aquela borrachinha amarela de amarrar dinheiro, um Aham. prego, botava cano elétrico, aquele cano de engenharia civil, de eletricidade, fazia as rampinhas com garrafa PET, e vendia aquilo na época Cara, por que R$ 10, máximo! R$ 5, assim, 12, 13 anos de idade, e a molecada da rua da escola comprava, né, botava um calço assim atrás para dar uma Aham. inclinação na madeira. Eu penso até em fazer isso agora, claro, com maquinário, tudo, até para Sim, mostrar fazer isso, direito. né? Então, assim, falei, cara, e aí, lembrando isso lá atrás, quer dizer, depois da faculdade, eu fiz o Asta Bike, né, que foi uma startup que, pô, recebeu meio milhão de aporte de investimento em 2018, construiu uma fábrica com 15 pessoas, fazendo uma bike de madeira, né, que foi parar na mão do Norman Foster, arquiteto lá que fez a Apple, né, e aí você olha para trás e assim, caraca, olha só, né, você nem imaginava, já lá atrás, fazendo um pinball de madeira com resto de obra, e, e, e como é que isso já tá na veia, assim, né? É. E, e a galera já está mandando umas perguntas aqui. No finalzinho Uhum. a gente vai estar respondendo aqui. O Bruno mandou uma pergunta muito boa aqui. E, Tati, e aí da faculdade, assim, você já foi pro Guto Nígio da Costa? Assim, para quem não sabe, galera, como a Tati falou, o Guto Nígio da Costa, ela explicou aqui, né, esse é um dos estúdios aí mais renomados, né, em design de produto aqui no Brasil e arquitetura também. Fez o VLT, me corrige, Isso. Tati, né, se eu falar Não, isso errado. mesmo. Ele, O ele desenhou VLT o do Rio, VLT. Uhum. isso. Alguns mobiliários, tem diversos prêmios, fez mobiliário urbano lá, né, pontos de ônibus no Rio de Janeiro. Uhum. O fantástico case do ventilador Spirit, né? Do Spirit, fantástico. Sensacional, um ventilador de duas hélices, mais econômico, quer dizer, tudo por causa do impacto do processo criativo do design de produto, né, do design industrial. E aí, como é que foi? Da faculdade, você já foi para a UTT? Como é que foi lá com o Guto Índio? Isso. Aí depois dali você foi para essa startup de pet? Como é que foi esse Então, processo aí? foi tudo meio orgânico, assim, porque eu voltei do intercâmbio a primeira vez Aham, em início de 2016. E daí eu é. comecei a catar estágio e tal, e aí tive essa oportunidade de conheci o Guto, né? E tive a oportunidade de trabalhar com ele. Uhum, E ele estava muito interessado em receber essa galera que tinha voltado de fora, que tinha essa perspectiva de ver os projetos meio que por lentes diferentes, né? Então, assim, eu entrei, do time, eu fui a única que fui para os Estados Unidos, né? Mas depois a gente recebeu gente que foi para Londres, que foi para Itália. Então, todo mundo foi massa. com meio que com uma experiência um pouquinho diferente e que agregou muito, assim, né? Quando a gente chegou no Uhum, escritório e o Guto estava no momento que ele queria começar a expandir para o mercado americano. Então, ele queria um pouco dessa perspectiva que eu tive mesmo da universidade aqui, né, uhum, nos Estados Unidos. Então, eu comecei na Índia em fevereiro de 2016
E aí fiquei lá um tempão, assim, eu conciliava a faculdade com o estágio, né, que na época ainda era estágio. E aí quando eu me Uhum. formei, eu fiquei uns 6 meses trabalhando como júnior, né, já dentro da empresa. E aí, como eu te falei, assim, minha família estava com um processo de mudar, minha mãe já estava indo para os Estados Unidos. E aí a gente conversou e tal. Eu falei, não, eu acho que agora é o momento. Assim, se eu quiser começar minha carreira de fato e começar nos Estados Unidos, acho que o momento é agora, assim. A Indy foi uma ótima escola para eu conseguir amadurecer profissionalmente e dar o primeiro pontapé quando eu chegasse aqui, sabe? Nossa. É, então foi meio isso, assim. Eu resolvi voltar para o mestrado, né? De alguma forma, eu dei um passo atrás, porque teve muita coisa que eu revi, na verdade, na faculdade. Mas esse passo atrás ele foi importante para eu conseguir me estruturar e para as minhas entregas mesmo da faculdade ficassem num nível apresentável para eu tentar conseguir um trabalho depois, sabe? Então, isso Uhum. foi muito crucial, assim, para mim. E aí eu fiz o meu estágio na GE por um ano. A GE faz é tipo um trainee, mais ou Aham. menos. E aí você vai para a GE, trabalha um ano lá e eles pingam você de diferentes departamentos. Então, assim, eu trabalhei com que eles chamam a área de cozinha, né? Que é quentes, enfim, Sim. fogão, cooktop, micro-ondas. Eu trabalhei nesse departamento. Trabalhei no departamento de refrigeração. Então, geladeira, frigobar, adega, todos esses produtos. E o meu foco mesmo foi, na verdade, em pequenos eletrodomésticos, que era um Uhum. departamento que estava começando na época, eles não tinham lançado ainda nenhuma coleção, e eram muitos produtos para um time muito pequeno. Então, como eu tinha experiência de trabalhar com eletrodomésticos no Brasil, eles meio que, cara, você vai entrar direto nesse time porque a gente está precisando de gente que já tem uma ideia de como funciona esse mercado para desenhar para esse time. Então, eu desenhei muito pequenos eletrodomésticos, desenhei detalhes de máquinas que estavam praticamente prontas para serem lançadas. Perfeito. Eu fiz parte de exposição também, então, exibições da empresa. Eu desenhei o stand da empresa na CES de 2020. A CES é o Uhum. Consumer Electronics Show, para quem não conhece. É a maior feira de eletrônicos do mundo. Tipo assim, todas as grandes empresas vão para lá para apresentar o que tem mais de novo, que estão lançando de tecnologia. E aí a GE queria ter um stand lá com uma perspectiva falando sobre a cozinha do futuro. E aí eu e o resto do time de estagiários, a gente desenhou esse stand. Foi bem legal. E aí eu fiquei um ano lá na GE fazendo tudo isso, trabalhei em projetos especiais também, que foi muito legal, assim, eles me deram muita confiança. Conforme eles foram vendo que eu pegava os projetos rápido para fazer, porque eu já tinha a manha da Índia, né? Tipo, eu já tinha trabalhado num esquema que era muito mais veloz do que, de fato, a corporação pede, assim, no final das contas, né? A consultoria, ela é muito veloz porque ela precisa entregar para vários clientes ao mesmo tempo. Quando você está numa Entendi. corporação, você tem aquele projeto que você sabe quando é a próxima entrega, e a outra entrega também já está planejada. Então, as etapas são bem flexíveis, né? Você já sabe quando você entrega as coisas e precisar ajustar, você sabe o teu timeline final, né? E a Aham. consultoria ainda não, né? Você está meio que negociando ainda com o cliente quando é que você vai fazendo as entregas. Isso. Então, como eu tinha esse conforto de ter bastante tempo para fazer as coisas, eu acabava entregando ou muito rápido ou com muito mais qualidade do que eles tinham pedido. Então, eu consegui criar Uhum. uma certa confiança neles de conseguir entregar mais coisa e pedir o que eu queria fazer. Então, assim, tinha esses projetos especiais que a empresa estava fazendo. Eram projetos que estagiários não trabalhavam. E aí eu pedi muito. Eu falei, olha, eu queria muito trabalhar nesse projeto. Esse projeto está engatado aqui. Eu sei que vocês estão precisando de gente. Vocês já viram que eu consigo entregar. Eu Nossa. posso entrar nisso? Aí eles, tá, beleza, vai lá, se vira. E aí eu acabava, tipo, entrando numas, assim, enroscadas, porque eu ficava sozinha para resolver. Mas no final saí, assim. No final eu acabei sendo a única, acho que a única estagiária do meu time, né, do meu programa de trainee, que assinou uma patente com a GE. Então, assim, Caramba. é, porque foi um Uau. projeto de inovação que eu trabalhei Aham. e eles colocaram meu nome na patente. Foi, tipo, super legal, assim. Eles não tinham necessidade, assim. Obviamente foi muito legal para mim, mas eu sabia que a empresa não precisava ter feito o que eles fizeram, né? Enfim, e Sensacional. foi um projeto que eu trabalhei 4 meses, assim. Eles deram na minha mão, falaram, olha, vá lá.
se você achar que ficou muito complicado, você avisa. Aí eu, não, beleza, eu vou dar conta. E aí eles começaram a me passar mais responsabilidade do que um estagiário necessariamente faria, assim. Uhum. E isso para mim foi muito bom, assim, eu aprendi muito na GE por conta disso. E aí depois indo para a Ah, Bark foi meio que o mesmo ritmo, assim. A Bark já tinha um ritmo mais acelerado, porque conforme a complexidade do projeto diminui, a quantidade de projeto aumenta. Então, assim, sim. eu fazia muitos brinquedos ao mesmo tempo, mas a complexidade era um pouco mais baixa, era menos materiais para levar em consideração. As junções e os processos eram mais ou menos os mesmos, de partes, né, do brinquedo. Então, ficava um pouco Aham. mais fácil, assim. Mas, em compensação, eu desenhava, sei lá, 20 a 30 brinquedos ao mesmo tempo. Então, assim, era desenhando, mandando para a fábrica voltava. Então, cada brinquedo, de alguma forma, estava numa etapa, assim. Tinha alguns que eu ainda estava desenhando, tinha uns que eu estava corrigindo a modelagem, tinha uns que eu estava recebendo o modelo da China para ver o formato e Uhum. tamanho. Então, já foi um outro passo, né, de desenvolvimento, assim. Que foi legal também, foi uma Entendi. experiência muito maneira. Massa, massa. Então foi só para tentar formar uma cronologia aqui. Guto Índio GE, GE Bar, Isso. E Bark Lixel, que é onde eu tô hoje. Bark Lix. Então você passou pelo desenvolvimento aí de design industrial, criando produtos mobiliário urbano, né? Depois eletroeletrônicos, né? Sim. Eletrodoméstico, Uhum. pet, brinquedo, porque a Bark é da pet, né? A área É, de, da área de brinquedo de cachorro. Uhum. de brinquedos de cachorro, isso. E agora na Lixo de É. novo, massa. E assim, essa transição, né, Brasil exterior, Brasil para os Estados Unidos, e aí são duas, acho que, fazer aqui duas perguntas em um. Uhum. Primeiro, qual foi os desafios, né, que até o tema da nossa live aqui, qual foi os desafios de você ir para lá? Se isso foi fácil, se isso foi difícil, e quais dicas você dá, né, para a galera que tá agora na faculdade de desenho industrial, né, a galera nova, a galera recém-formada também, e Uhum. pretende, né, a gente já meio que sabe os caminhos, né, porque a gente já tomou porrada ao longo do processo, Alguns faz, anos, sim. né, alguns anos, então faz parte, né, é normal. Eu já tentei aplicar, lá em 2011, tentei também aplicar na Irlanda, visitei uns estudos na Irlanda e tomei uns baques também, mas assim, foram baques sensacionais de aprendizado. Aham. Então, assim, como é que foi essa transição, quais desafios e dicas você dá para a galera, né, que tanto no design, tá agora iniciando o design no Brasil e quer ir para fora também? Eu vou começar dizendo que, assim, um disclaimer, né? É, Uhum. eu sou muito privilegiada porque a minha família sempre teve condição de me ajudar e quando a gente resolveu essa ideia de que iríamos, de fato, mudar para os Estados Unidos, a minha Uhum. mãe, assim, foi fantástica, assim. Ela me deu o suporte financeiro que eu precisava para fazer o curso. Assim, eu de fato lutei com a universidade para conseguir uma bolsa. Inclusive, quando eu voltei da GE, eles subiram o valor da minha bolsa por conta de performance. Então, assim, eu também Caramba. ralei muito para eu conseguir a bolsa que eu tive. Inclusive porque a bolsa que eu tive, na verdade, foi um reflexo da minha primeira experiência quando eu fui fazer a graduação, né? Que eu fui fazer a graduação sanduíche na RT. Então, como ele já tinha o Uhum. meu histórico do meu boletim, das minhas notas, isso me ajudou também para conseguir uma bolsa maior, né, de alguma forma. Mas, de alguma forma, Perfeito. assim, minha família sempre teve uma condição financeira que pudesse me ajudar. Não dizendo que a gente tenha muito dinheiro, porque a gente ficou bem apertado nessa Ah, época, aham. mas assim, foi, cara, foi o tiro que a gente tinha, a única bala que a gente tinha, e eu tive que fazer dar certo, assim, a história foi meio que essa, assim, olha, você tem uma Aí foi a chance, família toda. Foi a família toda. porque minha mãe estava mudando para o exterior, porque meu padrasto é americano, Ah, e massa. meu irmão já morava na Europa, então, assim, meu irmão também não teve interesse em ir para os Estados Unidos. E aí nessa, Aham. minha mãe ficou: bom, o que você quer fazer? Você quer ficar no Brasil? Você quer vir com a gente? E a única maneira, de fato, de eu ir era com visto de estudante, né? Eu tenho um processo de green card Entendi. andando e tal, mas isso leva tempo, né? Uhum.
E aí a ideia era justamente eu fazer o curso e começar minha carreira aqui. Então, começar a procurar trabalho e mudando para um visto de trabalho e eventualmente eu conseguindo a permanência para ficar por conta do parentesco com meu padrasto, né? Mas enfim, Aham. tudo isso meio que começou desse caminho, que foi um caminho profissional de alguma forma, porque eu achava que seria bom para mim, para minha carreira, de fato, trabalhar nos Estados Unidos e crescer nos Estados Unidos. Mas também para um viés um pouco pessoal, porque eu sabia que minha família estava de fato mudando para cá. E me perdi. Deixa eu voltar. Tá. E aí eu meio que percebi que, como eu tinha essa primeira experiência de ter vindo para graduação, eu sabia Uhum. onde eu tinha dado mole. Assim, aonde que eu Sim. tinha perdido algumas oportunidades e coisas que eu achei que eu fiz mal na graduação. Porque na graduação ainda era tudo muito novo, assim. Eu Ah, tava, sim. eu tava, na verdade, descobrindo o curso, porque eu levei uma surra imensa do curso quando eu cheguei aqui. Eu Caramba. achei, eu era, assim, da minha turma eu tinha o melhor CR, né? Melhor nota da turma. E eu cheguei numa Aham. universidade que eu tinha a pior nota da turma, assim. Eu achei que Nossa. eu achei que eu ia zerar todas as matérias, assim, fácil. Aí disse a diferença Brasil e Estados Unidos, né? Em Nossa, termos de outro nível. aula. E Aham. assim, o currículo era diferente também. Porque no Uhum. Brasil, e não criticando que uma seja melhor do que a outra, mas Sim, no sim. Brasil a gente tem um currículo bem teórico, que é importante também, assim. Eu era muito crítica sobre o que eu estava fazendo e as ideias dos meus projetos eram sempre ideias muito boas. Ao Uhum. contrário que aqui, as ideias nem sempre são fantásticas, mas a execução é, tipo assim, impecável. É. Então, eu tinha ideias muito boas, mas as minhas entregas eram sempre um cocô, assim. Então, na verdade, eu pedia para os professores para fazer entrega de novo. Então, eu entregava o que eu tinha que fazer, aí eu ganhava, tipo, um D, um E, que é a nota, tipo assim, sei lá, um 4, um 5. E aí eu falava, Uhum. galera, posso fazer de novo? Aí eles, tá. Aí eles falaram, olha, corrige isso aqui você tem que consertar, isso aqui você faz assim. Aí eu ia fazer o trabalho de novo, aí eu tirava um B, que era tipo um 8. E aí, às vezes, eu Sim. tirava um A, assim, mas era bem difícil, assim, eu tirava um A. Aham. Então eu ralava, tipo assim, 2 vezes mais do que todo mundo da minha turma, no final das contas, né? Para Aham. eles, para eles a aula era um pouquinho mais fácil e para mim era tipo impossível. Eu tinha que fazer Uhum. todas as aulas 2 vezes, basicamente. É... Entendi. Isso é E legal o que aí, você está falando. é. Só te abrir um parênteses rapidinho. Porque o que me parece, você me falando, né, o que eu estou interpretando, que você já levava muito a sério, mesmo na graduação, né? Que às vezes, né, está na graduação, aquele pensamento de estudante, mas não, pelo que parece, o seu pensamento já era você já, né, era muito exigente com você mesmo, né, e no nível de Uhum, entrega, de qualidade. Obviamente, isso veio repercutir na frente com a excelência do seu trabalho e, né, as empresas que você passou e que você está já, uhum. né, o resultado disso. Então, você talvez nem perceber, né? Ó, professor Huck aqui É o Hulk falando, falou né? nerd. Eu ia falar É, isso. é, total, total. E, né, e você, pelo que parece, você não. Eu quero repetir o trabalho. Você não está preocupado com nota, né? Que nota é só uma Eu forma, né, queria, de a de gente fato, sabe, eu queria aprender, exatamente. né, entregar E, algo de valor. Isso é e muito tinha massa, esse algo, pensamento. e tinha algo muito interessante, porque assim, eu sempre tive. E isso acho que é meio meu, assim, né? Tipo, o que é um pouco engraçado também. Meu irmão sempre foi aquela criança muito esperta. Então, assim, meu irmão estudava pouquíssimo e tirava 10 nas provas, sabe? E como ele é mais velho, eu sempre olhava pra ele, tipo assim, eu preciso isso também. Eu preciso ser uma boa aluna como ele Aham, é, né? De alguma forma. Só que pra mim era, sim, tipo, muito difícil, porque eu não era igual ao meu irmão. Eu não assimilava as coisas como meu irmão assimilava. Então eu ficava, sim. meu Deus, eu tenho que estudar, tipo, o dia inteiro pra conseguir tirar aquela nota. Então eu carreguei um pouco isso, tipo, ao longo da vida mesmo. Aham. E quando eu tava na UF, essa primeira época que eu tava ali na UF, antes de fato ir pra IT, eu fazia as coisas. Obviamente, eu queria aprender, queria fazer direito, mas eu ainda tinha um pouco essa cabeça de, eu tenho que tirar uma nota boa. Tipo assim, eu tenho que fazer exatamente o que o É, meu professor pediu. Tipo assim, ele que sabe o que eu tenho que fazer, o que é melhor para mim. Tipo, eu tinha um pouco essa preocupado mente. mais, preocupado mais com a nota do que
aprender em si, né, de fato. De fato, porque assim, o A professor entrega. falava, isso aqui não tá certo, faz desse jeito. E eu não questionava muito, assim, eu achava que, como ele é o professor e ele sabe o que ele tá falando, eu vou seguir o que ele falou. E aí, quando eu cheguei na RT, é que foi aquela porrada, porque eu falei assim, cara, não. Tipo assim, tudo bem, tem muita coisa aqui para eu aprender. Existe uma perspectiva sobre o design que é completamente diferente do que eu vi na UF, e eu preciso aprender isso aqui. Eu tô achando que é isso aqui que eu vou, de fato, usar no mercado. Porque a RT é um curso muito voltado para a indústria. Então, assim, eles traziam empresas para fazer projetos em colaboração com os estudantes. Então, você via o processo de criação das empresas, assim. Você ficava, cara, eu não tô aprendendo isso na UF. Entendeu? Então, assim, foi na hora que deu uma estalada, eu falei, tá, eu acho que eu preciso aprender isso aqui. E foi esse o pulo do gato para mim. Quando eu voltei para a UF, na verdade, eu virei um inferno para meus professores, porque eu questionava tudo. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer isso porque eu vi assim, assim, assado. Eles, não, mas eu quero assim. Eu falei, não interessa, eu vou fazer o que eu acho correto, entendeu? Tanto é que eu não tirei 10 no meu TCC, porque eu esqueci de fazer, assim, segundo meus professores, né? Eu esqueci de fazer um teste de pega de ergonomia que ninguém nunca mais fez no mundo, assim. É uma coisa que a gente não aplica no mundo real, sabe? Então, no meu coração, eu tirei 10. Eu falei assim, não, eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer, eu entreguei do jeito correto, eu entreguei o melhor modelo que eu podia fazer. E tá aí, tipo, eu ganhei prêmio com esse projeto. Então, assim, eu acabei meio que desafiando essa ideia de que eu tenho que fazer exatamente o que a faculdade está mandando eu fazer, sabe? E me expandir mais para entender o que tá à volta, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar na Índio, isso pegou muito, assim. Eu falei, não, beleza, era isso mesmo que eu aprendi na arte que estava faltando, né? De alguma forma, na minha graduação, né? Então, eu sou muito grata, assim, a essa oportunidade de ter ido para IT, porque me abriu muitos olhos, né? De entender, tipo, peraí, óbvio que tem muita coisa boa que eu aprendi da UF. Eu questionava meus colegas de turma, assim, muitas vezes. Tipo assim, cara, por que você está fazendo isso? E aí a resposta era, porque eu gosto. Tipo assim, não. O projeto não se justifica dizendo que você gosta, entendeu? Tipo assim, eu achei bonito. Bonito pode ser subjetivo, pode ser bonito pra você, pode ser horroroso pra mim. Então, foi legal, assim, de ter colidido esses dois mundos e ter entendido o que funcionava, né, pra mim. E aí, quando eu vim no mestrado, eu já vim com isso engatilhado. Eu falei, beleza. Eu cometi alguns erros aqui que eu senti que eu não me conectei muito com profissionais na indústria, que eu não conheci empresas aqui durante a minha época na graduação. Tipo assim, eu fiquei muito focada na faculdade porque eu queria aprender aquilo ali que era tudo muito novo para mim. Então eu falei, cara, se eu quiser um emprego, eu vou ter que catar essa galera que está contratando. Eu preciso saber quem são os estúdios, eu preciso saber quem são as empresas. Então, eu foquei muito nisso, assim. Eu obviamente, fazia as entregas da maneira que eu queria fazer. Essa agilidade da Indy me ajudou a fazer os projetos com qualidade, mas fazer mais rápido do que os meus colegas de turma. Então, o tempo que me sobrava era o tempo que eu fazia conexões, assim, de alguma forma, né? Então, eu conheci muita gente legal, assim, tipo, muita gente fantástica, professores, mentores, conheci muita gente. E essa galera foi me guiando, olha, vai para aquele lado ali, ou aplica para essa empresa aqui, conversa com esse cara lá. E aí eu fui crescendo essa rede de contatos, né, de alguma forma, que me ajudou muito, assim. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto que eu percebi, que quando eu vim a primeira vez, eu pisei na bola, assim. Eu não fiz essas redes que eu achava que eu deveria fazer. Então, pode concluir, pode concluir. Não, e assim, no final das contas, eu também acabei dando muita sorte, porque a galera da minha turma, quando eu vim na graduação, era uma galera muito boa, assim, tipo, eles eram designers muito bons. Então, eu fui pra graduação. Quando eu voltei, essa galera tava trabalhando pra Pepsi, pra Motorola, pra Smart, tava trabalhando em startup. Então, assim, era uma galera que já tava, tipo, na indústria aí um tempo, assim. Então, foi a galera que eu pude voltar e falar, olha, eu voltei, tô procurando emprego. E eles me conheciam, né, de alguma forma. Então, foi legal, porque eles puderam me ajudar muito, assim, de, cata ali, vem ali, esse cara é bom, fala com ele. Então, isso me ajudou bastante, assim, né? Sem contar que os professores tinham contato com a indústria. Então, assim, o coordenador do meu curso, ele foi designer sênior na GE.
Então, assim, a Sim. pessoa que estava fazendo o processo seletivo na GE foi estagiária dele. Então, assim, Caramba. ele me recomendou para vaga. Então, assim, tudo isso conta, né? De você estar num Sim. lugar que é bem conectado. Então, assim, respondendo a sua pergunta sobre quais são as dicas que eu dou, criar a sua rede de contatos mesmo, sabe? Network. Cara, o Instagram e o LinkedIn são bênçãos, assim, de você poder entrar em contato com essas pessoas e perguntar sobre o trabalho delas, mostrar um projeto que você está fazendo e pedir feedback. Tudo isso ajuda muito, assim, sabe? Então, acho que essa seria a primeira dica que eu dou para todo mundo, assim, começar a catar essas pessoas, quem que está no mercado, quem que pode te ajudar, como que essas pessoas estão se posicionando no mercado. Eu acho que isso é muito importante, assim, para conseguir emprego mesmo, sabe? Para você criar suas conexões, assim, de alguma forma, E no sabe? próprio, eu acho perfeito essa dica, porque foi também a minha primordial também. Porque desde a faculdade, né, assim, quando você faz networking, eu era muito de questionar também, quando você faz networking, você acaba encontrando mentores, né? Eu falo isso da galera até lá dentro nas mentorias individuais que eu dou lá no curso do Produtorama. Para a galera que quiser saber Produtorama, link aqui na bio, depois vocês acessam. E aí eu falo, ó, tenha mentores, busque mentores, né? Um professor meu, grande, e é um amigo hoje, foi meu mentor na faculdade, o professor Sérgio Ronaldo Charlovski, em breve vai ter uma live com ele aqui também. Ele falava, ó, use o método TBC, tire a bunda da cadeira. Método TBC. Né? Então, quer dizer, vai pra rua, vai ser curioso, participa de eventos, né? Hoje a gente sabe aí com essa onda, né, de inovação, startup, né, dos últimos anos para cá. Então tem muito fórum de inovação, muita coisa acontecendo, muita feira. Então, assim, né, é bem isso mesmo. O meu TCC, né, pô, foi um monotrilho elevado, né, o projeto, acho que TEX, do Guto Índio da Costa, que te diz a canaleta, né, do perfil da calçada, assim, foi uma referência até para mim. Eu entrei em contato com o Guto Ninja, ele me respondeu, quase que, né, veio aqui dar uma palestra lá em 2010 aqui, mas a agenda dele estava cheia. E foi um projeto que eu tirei, patenteei, apresentei em feiras, apresentei para governos, quase saiu do papel 2 vezes na China, uma vez na China e outra em El Salvador, mas é um projeto grande que precisa de parcerias públicos e privados, imensa, então é difícil sair, né? Mas assim, depois fiz um ferrorama dele, um protótipo, e apresentava em feiras que vinha governos, vinha investidores, sempre perguntar, até hoje, né? Foi um projeto, não saiu do papel de verdade assim, mas, né, trouxe resultados, projetos. Então, a gente tem meio que uma história, isso é legal, parecida de ação, né? De ir atrás e de correr, isso é muito do design mesmo, né? De ter curiosidade, de questionar as coisas. Então... E essa ideia que você falou de mentoria, eu acho, tipo assim, mega, mega importante. Eu acho que todos os lugares, e isso acho que foi meio que natural, assim, não foi porque eu forcei nada, não, achei que aconteceu mesmo. Sim. Todos os lugares que eu acabei convivendo, seja a universidade ou o trabalho, eu achei essas pessoas que eu podia abraçar e chamar de mentores, né? Graças a Deus. Então, assim, tanto na faculdade, na UF, eu tive professores que eu era mais próxima, mas isso acabou evoluindo. Tipo assim, na arte, eu tive 2 professores que eram, assim, as pessoas com quem eu sentava para conversar absolutamente sobre tudo que eu estava fazendo. Foram pessoas que guiaram o meu ensino, tanto a graduação quanto o mestrado, do início ao fim. Então, assim, eu me segurei muito neles para entender a prática de projeto deles. Inclusive, um deles é profissional de design também, ele tem o próprio estúdio. Então, eu tinha aula com ele, mas via o desenvolvimento dos projetos dele no estúdio dele. Então, eu ganhava um pouco dessa perspectiva do que ele estava fazendo para a empresa dele, de alguma forma. Na Índia, eu tive um dos designers seniors, foi meu mentor do início ao fim, do meu estágio senior, meu estágio e júnior, né? A GE eu também tive pessoas, diretores que eu fui muito próxima, a BARC foi a mesma coisa. Inclusive, são meus amigos hoje, são pessoas que eu ligo para conversar. E o mundo dá volta, né, cara? Tipo assim, são pessoas que me ligaram de novo,
são pessoas que me ligaram de novo falando, cara, você tá catando emprego? Eu tô precisando de alguém e eu confio em você. Tipo assim, eu tive um diretor na GE que ele me ligou uma vez e ele falou assim, a gente tá precisando contratar alguém pro meu time e tal. E o time dele, em específico, os engenheiros eram muito difíceis de lidar, assim. Eram uns caras que não cediam muito. Era uma galera que você tinha que meio que falar grosso mesmo para as coisas funcionarem. E aí ele brincou comigo. Ele falou assim, olha, e eu vou ser sincero, eu não conheço ninguém que vai conseguir conversar com os engenheiros como você vai conversar. Tipo assim, não vai ter outra pessoa que eu vou contratar que vai ser punho duro com esses caras quanto você. E eu fiquei tipo, cara, eu não tenho como ir, mas, poxa, agradeço muito que você pensou em mim para essa vaga, sabe? Então a gente não sabe quem dessas pessoas vai ligar pra gente amanhã e vai falar, olha, tô precisando disso ou daquilo. Ou você mesmo ligar para essas pessoas e falar, olha, tô com essa proposta, o que você acha? E embarcar essas pessoas com você, assim. Eu trabalhei em projetos depois que saí de empresas com pessoas que eu trabalhei em outros lugares, assim. E coisas que aconteceram para mim e eu tive a oportunidade de trazer essas pessoas comigo e eu liguei para elas. Falei, olha, essa oportunidade aqui apareceu, você quer? Legal, então vamos, sabe? Então, essa ideia de contato, ela é muito louca, assim. Ela é uma via de mão dupla mesmo. Ela funciona tanto para você quanto para mim, né? De alguma forma. Então, e de desafio... pode falar, pode terminar. Eu ia dizer que essa seria uma outra dica, assim, procurar pessoas que você possa conversar e pedir feedback, assim, do seu trabalho, né? Isso ajuda muito para crescer profissionalmente mesmo, sabe? É importante. Massa. Então, e de desafios, assim, mais de que você daria assim, para a galera, né, designer, independente se for recém-formado ou não, né, mas quer prospectar ir para fora e tal, o que você indica, assim, nível de portfólio, claro, acho que é uma coisa, né, óbvia, talvez, pela sua experiência, assim, o que você sugere para a galera que quer fazer essa transição, quer arriscar lá fora e tal? Existem alguns caminhos, né? O que eu posso dizer, assim, de novo, o disclaimer, né? De início, eu tive a oportunidade de seguir nessa estratégia, né? De começar ali com a faculdade, e aí da faculdade consegue um trabalho, um estágio, aí depois consegue um trabalho. Então, assim, esse caminho, ele acaba sendo mais fácil porque ele vai te dando tempo para você criar essas conexões e você conseguir ir traçando as suas estratégias até você chegar ao seu emprego, né? Mas é um caminho que é muito caro, no final das contas, né? Porque, de alguma forma, você tem que ter grana para bancar a universidade dos Estados Unidos é muito caro, de verdade, é um absurdo, assim, é muito caro mesmo. E não é todo mundo que tem essa grana. Então, assim, existe essa possibilidade, existe a possibilidade de aplicar para empresas que fazem vistos de trabalho. Agora, com essa ideia de home office, isso está aumentando um pouco. Tem empresas que já estão contratando pessoas físicas não, né? Pessoas, designers profissionais como terceirizados, né? E aí contrata como... eles chamam de contractor, né? Que é como eles chamam aqui. É como se fosse um freela, mas você está atrelado à empresa, de alguma forma. E aí, com um contrato aqui no Brasil. E a empresa pede exclusividade. Tem várias empresas que fazem isso, que é uma possibilidade também de olhar quais são as vagas. Geralmente empresas grandes fazem isso, grandes corporações, né? Porque tem mais grana, obviamente, para fazer isso. Então, eu diria que esses são os dois caminhos assim, possíveis dentro dos Estados Unidos. Não são caminhos fáceis, assim, no geral. Eu posso, sendo bem honesta com você, tipo assim, eu passei muito perrengue e eu tive que me provar para essa galera, assim, dia e noite. Assim, não importava que eu tinha experiência trabalhando 2 anos e meio no Brasil. Era assim, vamos ver então como é que vai ser. E aí eu chegava, tipo... Nem que tivesse o portfólio topzão, né? Ó, fiz isso aqui, um trem que saiu no Brasil e tal, enfim. Importava muito a quantidade também de projetos. É difícil dizer porque eu não sei de fato se isso é consciente deles de fazer isso, mas existe uma certa diminuição
dessa ideia de que o design no Brasil não é relevante. Tipo assim, dentro do meu currículo, eu sentia que existia uma dificuldade deles entenderem que aquela experiência era muito valiosa. Não importava quantas vezes eu dissesse para eles que a gente ganhou IFE com projetos que eu desenhei. Não importava dizer que eu trabalhei 2 anos e meio para a empresa. Tudo isso ficava um pouco no legal, você teve alguma experiência, tá bom, sabe? E o que contava no final das contas era meu portfólio. Então, assim, eu usei essa experiência que eu tive na Índio para caprichar no meu portfólio pessoal, nos projetos que eu fiz na faculdade, e isso é que me botou no mercado, porque eu mostrava para eles uma qualidade de projeto que era condizente com o que eles estavam procurando, assim. Mas quando eu eventualmente tinha entrevistas, eu fiz, quando eu estava para entrar para BARC, eu entrevistei para, tipo, 50 lugares. Eu apliquei para muita coisa. Então, eu passei por muitas entrevistas de emprego. Pouquíssimas vezes se falou de Índio da Costa. Pouquíssimas. A maior parte das vezes era saber sobre a GE, o que eu tinha feito na GE, o que eu estava fazendo na faculdade, no mestrado. E quando eu mencionava índio, era meio que, legal. E aí a gente passava para um outro tópico, assim, sabe? Então, eu sentia que essa relevância de achar que o meu trabalho na Índio não era considerado tanto quanto as outras experiências. O que, na minha opinião, era uma burrice, porque o que eu mais aprendi foi na Índio, assim. A Índio foi, de fato, uma escola para eu começar, sabe? Então, eu tinha muita essa dificuldade, assim, de começar e a galera não me dá esse crédito de que eu tinha experiência, sabe? Então, assim, eu fui contratada para vagas que eu já tinha muito mais experiência do que aquela vaga precisava. Eu saí da empresa, eles contrataram um sênior para a mesma vaga. Eu tive... quando eu fiz estágio na GE, eu trabalhei nesse projeto que eu te falei, que era um projeto de habilidades especiais e tal. E eu falava para eles o tempo inteiro. Eu falei, olha, eu tô sobrecarregada, eu preciso de mais gente para me ajudar. Eu tô sobrecarregada, eu não posso pegar outros projetos. E meu mentor, né, dentro da GE, falava, mas você não tá trabalhando com outros departamentos, você não tá colaborando com outro time. Eu falei, mas eu não tô tendo tempo. Tipo assim, eu tô tão focada nisso aqui que não tá abrindo tempo para eu fazer outras coisas. E aí, quando eu saí da empresa, eles colocaram 3 pessoas para fazer o trabalho que eu tava fazendo sozinha. Então, assim, tipo assim, eu segurei muito prato de muito lugar, entendeu? Então, eu sentia que eu tinha que me provar o tempo inteiro. Tipo assim, o tempo inteiro eu tinha que mostrar que eu conseguia fazer as coisas. E isso é muito difícil, né? A gente não fala muito do aspecto mental disso, né? Tu acha que é uma merda o tempo inteiro, sabe? Porque você tenta e o cara não te dá aquele crédito daquilo que você tá fazendo, sabe? E, de novo, não acho que isso é uma maldade, não. Eu acho que é inconsciente mesmo, sabe? Eu acho que é do processo deles mesmo. Eu, na Irlanda, quando eu fui lá apresentar, cheguei com o MOPAS, patenteei no Brasil, TCC, mostrei o Ferrorama, e alguns projetos ali, eram projetos acadêmicos ainda, tal, né, e você tudo, eles chegaram, né, assim, foram bem educados comigo, né, os estudos, Guilherme, sensacional, cara, massa, você tem inglês aqui, bacana, muito bom os seus projetos, mobilidade, ok, mas até depois, mais pra frente, né, eu fui com a bike no estado, fui pra Califórnia, com a bicicleta também, os caras, foi, beleza, aí no caso da Irlanda foi, mas o que você tem na área médica, na área da medicina? Porque parece, na Irlanda, pelo menos naquela época, era o forte deles, na Irlanda é o design, o medicine design, né, tanto é que, na época, acho que eu não me lembro, tinha um mestrado lá, o único mestrado que tinha era o design para a área médica, para a saúde, lá, health design, o nome. Mas show, fantástico, transporte, mobilidade, não sei o quê, tal. Mas o que você tem aqui de médico? Uma coisa bem específica, né? Entendemos o processo aqui, criativo e tal, o professor Huck até comentou aqui agora, né, a importância do processo de raciocínio. E eu acho que é muito né, como você falou, eles não olham muito isso, é muito... Então, você acha que eu penso, então, se for uma dica legal, né, para a galera que está assistindo, né, que quer ser designer, que quer entrar, ou que já está no design, estudar, como você falou bem, né, estudar onde você quer ir, né, o perfil, né, dessa empresa, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, na Ásia, né, ver o portfólio dessa empresa e ali
tentar trazer seu portfólio, adaptar para aquilo, né? Que eu acho que você já ganha um bom caminho, né? Que é o que você Exatamente. tomou porrada ali e não teve culpa nenhuma disso, porque, né? Ninguém tem bola de cristal e a gente vai conforme a nossa jornada de experiência vai ensinando. E Tati, pra gente indo... Pode falar. E só completando nisso, mesmo que não seja exatamente a mesma área, tipo assim, você pode ver pelo meu portfólio, eu pulei de agência para eletrodoméstico, para brinquedo, para equipamento de banheiro, que não tem nada a ver com nada. Mesmo que não seja exatamente o mesmo tipo de entrega, né, não é o mesmo objeto, né, o mesmo produto, estava entregando com a mesma qualidade. Então, assim, podia ser o que fosse, podia ser patinete, podia ser luminária. A qualidade do trabalho era a mesma. Então, assim, só provava que eu era versátil para trabalhar com qualquer coisa. Então, a minha estratégia, no final das contas, foi essa: criar minha rede de contatos e achar um nível de qualidade aceitável que eu pudesse aplicar para qualquer lugar com aquele portfólio. Independente da natureza do projeto, né, de alguma forma. Perfeito, perfeito. Não, sensacional. E hoje, para a gente ir para a pergunta final aqui, acho que o Instagram não tem mais isso de 1 hora, não, né? E cai a live, né? Acho que já passou. Eu espero que não. Eu espero que não. Passamos 1 hora aqui e o papo tá top demais. Mas, claro, eu sei que você tem seu tempo aí, a gente vai para os finalmente aqui também. Uma pergunta que eu tenho aqui, eu vou fazer, essa é a minha pergunta final, e aí a gente vai para os comentários aqui que a galera já tá fazendo. Hoje na Lixio, você me corrige. Lixio. Isso. Como é que tá, a gente sabe, como é que é criar os projetos lá hoje, né? Você está aí há pouco tempo, desde janeiro, e o processo lá, como é que a galera te vê, já tem se trabalhado muito o IoT nisso. O IoT seria, né, para a galera que está aqui, talvez alguém não saiba. Internet das coisas. A internet das coisas, né? E já, como é que esses processos, esses projetos, assim, já tem bastante coisa para sair? Eu sei que tem coisas que não pode falar, tudo bem. Mas como é que está esse processo da tecnologia com o design, assim, dentro disso? Deixa eu só te perguntar, você está tendo retorno com você do meu áudio? Ou você está ouvindo bem? Não, estou ouvindo bem, tá de boa, sem retorno. Não, porque eu tô... não é que eu tô me escutando, mas eu tô escutando como se fosse uma impressora 3D ao mesmo tempo que eu falo. Eu espero que seja só eu. Porque se for só eu, tudo bem, não tem problema. Não, aqui tá de boa. A galera, comenta aí se estão ouvindo ruído aí. Se tá dando ruído pra vocês, mas se for só pra mim, tudo certo. Aqui tá de boa. Eu vou até dar uma diminuída aqui no volume, porque eu escuto melhor. Então, a Lixio, uma coisa que foi muito legal, na verdade, de quando eu mudei para essa empresa, justamente a gente estava falando dessa questão de não ganhar muito crédito do trabalho que fez no Brasil e as coisas não serem bem reconhecidas. A Lixio é um time quase 100%. E alguém está falando aí que está com um barulho. Deixa eu ver se eu consigo tirar o fone e vamos ver se melhora. Parece que você está um pouco distante, a galera comentou aqui, o Leandro, Bruno Cambara falou, tô ouvindo tipo uma impressora também. Vê se melhorou agora. Fala aí, galera, tá melhor. Tá estranho. Vamos ver se melhora. Estranho isso, porque agora eu consigo ouvir mesmo o barulho. É a impressora 3D lá da Tati, gente. Eu juro que eu não tenho impressora. Eu não tenho impressora mesmo. Será que eu saio logo e a gente vê se melhora? Não, acho que é... Aqui, por exemplo, aqui não tem nada. Nem o ar tá desligado também, não tem... Entendi. Pode ser uma coisa da frequência da internet mesmo, isso acontece. É esquisito. A galera fala aí, tá muito ruim assim de ouvir? Fala aí. Fala aí pra gente, se tiver bem ruim esse ruído que tá vindo aí, a gente reinicia aqui para voltar, mas eu acho que a galera tá ouvindo de boa, senão eles tinham comentado que não tava ouvindo. Eu acho que agora melhorou, que agora eu vou falar e... Não sei. O Hulk tá falando tá de boa. Talvez seja um robô mesmo e eu não queira contar pra vocês.
Não, Vai lá. dá para entender. Legal. Isso. A Alixel foi a primeira empresa que, quando eu apresentei meu portfólio, eles falaram: caraca, isso aqui é muito legal. E isso foi muito maneiro. É praticamente inteiro internacional. O meu chefe é francês. Eu trabalho com gente da Coreia do Sul, com gente da China, tem americano também. Mas é uma parcela, assim, não é nem metade que é americano. É muito legal porque a gente e tudo bem, você trabalha no escritório na Indonésia, sabe? Tipo assim, se você tem experiência e aquilo agregou para sua carreira, ótimo, tá valendo como experiência nos Estados Unidos, tá tudo certo. E a Lixon é uma empresa global, essa cultura vem mesmo dessa ideia de ser uma empresa global. Então, assim, a gente tem escritório também em Nova York, Londres, Düsseldorf na Alemanha, tem um na China, que eu não vou saber agora exatamente a cidade, tem Singapura e acho que é isso. Então, assim, tem funcionário de um escritório para outro, trocando ideia com a galera. A gente faz projetos com todos os escritórios. Então, essa troca, ela acontece muito. Empresa multicultural mesmo. Então, esse é um ponto super positivo para, de fato, quando eu comecei a trabalhar na Lixo. Eu percebi que a empresa, de fato, segurava a onda e comprava essa ideia de que eu tinha experiência, que eu trabalhei também no Brasil, não só com a experiência nos Estados Unidos. Então, esse foi o primeiro ponto que foi super legal, assim, o meu trabalho, eu confio na liderança dele, de forma, então isso foi fundamental, assim, para essa ideia funcionar legal, né, depois funcionar bem. O da Lixo hoje de design, né, pelo menos aqui em Nova York, ele é dividido em três. A gente tem um time que faz a parte de torneiras, a gente chama de fittings e fittings, eu acho que são as torneiras. Então, assim, torneira, chuveiro, tudo que é peça, água sai por essa peça, assim, então, e a gente tem um outro departamento que trabalha com aquele gabinete de banheiro, a banheira em si, trabalho de cerâmica. Ele é um trabalho difícil de fazer, não é qualquer pessoa que tem desenvolvimento técnico privada. Então, assim, toda essa parte de pia é um outro departamento. E essa galera desenha para as lojas. Então, assim, a gente tem lá as lojas que a gente vende e eles falam: olha, as tendências estão indo para esses caminhos. Então, tipo, essa torneira em específico de vocês está vendendo muito bem. Eu quero um modelo novo dessa torneira. Ou desenvolver a marca. Está com um projeto novo agora que a gente acabou de fazer. A nova linguagem da marca, né, que eu trabalho. Então, a gente está desenvolver as novas linhas dentro dessa linguagem de design, né? Enfim, e aí a gente trabalha mais com o dia a dia, com os produtos que vão para o mercado. O meu trabalho é o time de projetos especiais, que é como eles chamam o departamento. Então, eu estou um pouquinho alheia a esses produtos que são colocados no mercado através do desenvolvimento dentro da empresa, para fazer o que vai ser lá na frente que a empresa vai desenvolver. Então, assim, eu estou olhando esse portfólio da empresa, eu estou olhando o que eu estou olhando o que é tendência e eu estou apresentando para o time de marketing, para a engenharia, o que a gente pode fazer de novo, quais são as oportunidades que a gente tem de ganhar mercado dentro do que. Então, assim, eventualmente, os projetos que eu estou desenhando são selecionados, de fato, pelo marketing, pela engenharia, aí sim, ele desenha para as lojas, vai pegar esse projeto e vai colocar ele dentro do desenvolvimento. Então, eu trabalho, na verdade, no antes. Vem para ir para as lojas. Eu estou pensando daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, talvez nem tanto assim, mas
talvez 5 anos, vai, do que a gente consegue ganhar de oportunidade no mercado ou de melhorar nos produtos que a gente já faz, né? Tipo assim, são novos features que a gente pode colocar nesses produtos. Então, mais ou menos assim a estrutura hoje. E, obviamente, faz colaboração, trabalha junto, faz feedback pro outro. Então, não é um trabalho isolado, né? A gente acaba tendo as nossas funções dentro. Entendi, bacana. Assim, deu tá para ouvir legal, eu tenho que dar umas cortadas em alguns momentos, mas bem de leve, assim, mas deu para ouvir, deu para entender tudo, sim. Ah, que bom. Pô, é tranquilo. Falta esse som doido. Eu botei o meu fone para carregar um pouquinho, deixa eu ver se agora é melhor. Ah, tá. Acho que tá terminando também. Acho que pode ser o fone, não sei. Talvez. Vamos ver se dá uma melhorada. Ah, voltou sua voz. Agora tá bem nítido. Não, bacana, muito bom o processo, entender isso daí. Mas deu para entender bem, tá bem legal. O Bruno Camara perguntou aqui, tem alguma diferença da dinâmica do design de uma startup em uma grande corporação? Eu acho que sim, em alguns pontos sim. A corporação, pela experiência que eu tive, né? Eu trabalhei em uma corporação, quer dizer, agora eu trabalhei em duas, né? Mas trabalhei em uma corporação e uma startup. Então, pelo que eu vi desses dois cenários que eu trabalhei, né? A corporação, ela já meio que sabe como fazer as coisas, sabe? Eles sabem, olha, o desenvolvimento leva X anos, então a gente vai começar o projeto nesse ponto aqui e a gente vai caminhando até X anos a gente entregar. Então, assim, geralmente são empresas que têm muito recurso, mas que não investem tanto em inovação. Porque já estão acostumados ao que já fazem, já estão acomodados. Você vê, a GE faz eletrodomésticos há milênios já. Tipo assim, para que eu vou mudar de fazer uma geladeira e fazer um avião? Assim, não tem por que a empresa querer investir muito em inovação nesse aspecto, né? Uhum. Então, assim, é uma empresa que joga muito no seguro, não vai fazer nada que seja muito arriscado para a empresa em geral, né? Então, é uma empresa mais antiga, mais velha, com mais experiência, que já tá craque ali no que vai fazer e sabe o que vende no mercado. Que tem seus pontos bons também, assim, é um lugar ótimo para você aprender, porque é uma empresa que já sabe como faz as coisas, então é um ambiente muito seguro para, se você eventualmente fazer uma besteira, isso não vai atrapalhar o processo de desenvolvimento de nada. Então, sempre foi um ambiente fácil de trabalhar de alguma forma, né? E fácil de crescer e aprender. A startup, como é uma empresa mais jovem, é uma empresa que está um pouco mais inclinada a arriscar. Então, assim, eu desenvolvi projetos para Bark que eram construções de brinquedo que eles nunca tinham feito antes. E era justamente o que eles queriam. Eles queriam brinquedos, eles não queriam que eu continuasse fazendo a mesma coisa que todo mundo já fazia. Eles me contrataram para fazer coisa diferente. Porque vai chegar um momento que, cara, é brinquedo de cachorro. Quanto mais diferente você conseguir fazer, melhor. Porque em algum momento vai ser uma bolinha ou vai ser um dispensador de comida. Enfim, é difícil de você sair muito do que fazer, né? Então, investir em inovação e investir na história e fazer uma história diferente a cada mês, porque a Bark é uma mensalidade, né? Então, a gente entregava brinquedos para os consumidores a cada mês, né? E aí era sempre uma história nova, a cada mês, tinha um tema. Então, os brinquedos todos eram conectados a essa história. Então, a gente tinha que estar, de alguma forma, inovando em todo brinquedo que a gente estava fazendo. Não dava para ser a mesma coisa todo mês. Então, assim, esse sangue novo de... Desafio. Esse sangue novo de querer inovar e fazer coisas diferentes o tempo todo era muito importante para a empresa, sempre foi. Então, eu diria que, assim, a grande diferença para mim era essa questão de como lidar com o risco, de alguma forma, né? A GE lidava muito pouco dentro da época que eu trabalhava lá. Tinha alguns projetos que andavam mais devagar, mas que eram um pouco mais inovadores. Enquanto a Bark queria arriscar o máximo que a gente pudesse, fazer coisas novas, entregar coisas novas, porque era como o business dele, né? O negócio se sustenta, né? Não dá para fazer a mesma coisa sempre. Então, eu diria que essa é a grande diferença, assim, para
para mim, pelo menos, foi a diferença do comportamento da empresa, né, de alguma forma. Eu acho que é isso. E fazendo uma pequena complementação final, que a Tati falou aí, galera, dentro dessa pergunta do Bruno, do Cambaraí, a diferença, né, de uma grande corporação dinâmica, e pela experiência que eu tive também lidando com grandes empresas e projetos de startups que estão acontecendo aqui também no estúdio atualmente, o modelo de negócios, né? O startup a gente sabe que é um modelo mais acelerado, como a Tati já comentou aqui, né? Um processo, a galera mais ativa, um processo criativo, a startup, né? Um modelo mais enxuto, de testar, né? Como eles dizem aí, né? Tudo, os pensamentos, o design thinking, tudo vindo aí do design, né? Do universo do design, da nossa área, design de produto, trazendo essa aceleração para o modelo de negócio. Tanto é que já existe, né? É muito recente, um novo nome, né? O business design, né? O designer para modelos de negócios, né? Sim. Que a melhorar os processos do modelo de negócio de uma empresa, principalmente de uma grande corporação. Então, um modelo mais acelerado e as grandes corporações, geralmente, elas têm, como a Tati citou muito bem aqui, elas têm um modelo já arcaico, no sentido não de atrasado, né, às vezes, mas assim, a gente já está há tanto tempo nesse processo, né, centenas de anos, né, e continua assim, e eles vão só adaptando para as tecnologias, diferente de uma startup que vem já, né, numa pegada muito mais acelerada mesmo, né, como o nome já sugere. Tati, eu acho que o Bruno falou que valeu, parabéns pela trajetória, Tati, sim, fantástico. Obrigada, Bruno. Leandrão aqui, Bragança falou, como o Luca acertou, essa guria é muito acelerada, Tati é referência, entusiasma, qualquer um com essa energia entrega para o design. Pô, dá para ver aqui, sem dúvida. Obrigada, Leandro. Nível de trabalho dela também lá no Behance. Galera, é isso. Então, mais uma nossa Produ Live número 2 aqui. Foi uma aula, mais uma vez uma aula, Tati. Imagina, obrigada pelo espaço, foi ótimo. A sua jornada de vida, as dicas, os desafios, galera. Então, assim, para salvar e rever depois dessa live, espalha isso. Com certeza a Tati vai voltar em um momento, a gente vai falar mais, tem muita história, com certeza. Aí, com certeza, eu sempre volto. Tá? E assim, e o final, como eu falei, né, essa semana eu abri depois de 1 ano e meio aí, a segunda temporada, a Turma 2 do Produtorama, que é esse curso inédito de design industrial de produto, né, não tem nada no mercado, no Brasil, assim, onde tem mais de 60 aulas para a gente, né, para você tirar um projeto do zero do papel. Lá a gente ensina, inclusive, um projeto do zero, você aprende a criar, a gente usa um modelo de patinete, então, desde o zero da ideia conceitual, preparação do problema, até, né, o lançamento do produto no mercado, como a Tati citou aqui, como o design interfere ali no planejamento de marketing, ajuda, né, no marketing do lançamento de um produto. A gente tem lá em 10 módulos, mais 60 aulas, 4 professores lá, mega experiência e engenheiros de materiais. O Alan Rodrigues, que vai estar amanhã aqui na próxima live também, ele está lá, fera demais, mestre em materiais, em polímeros, ele está lá no Produtorama também. E o final, a surpresa final que eu falei aqui, galera, eu vou colar aqui, vou enviar aqui agora no comentário, ó, é esse cupom especial, que é o Tati 400, em homenagem a Tati aqui, que está válido, ele está válido até amanhã, meio-dia, então eu vou deixar assim que eu publicar a live aqui também, eu vou publicar ela, vou deixar nos comentários também, me chama no direct também, né, se tiver dificuldade, vai estar aqui nos comentários esse cupom especial para essa live, quem assistiu aqui, do Produtorama, que é vagas limitadas, essa segunda temporada está lá aberta. Você está me ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Ficado mudo. Agora o meu fone que acabou aqui. Mas eu tô te ouvindo aqui no celular. Gratidão mesmo. Vou deixar as palavras finais com você aí. Obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é mega precioso, né? O tempo de qualquer um. Pô, foi bom demais. Foi bom demais. Muito bom ouvir sua história, sua jornada. E com certeza espero a gente se encontrar mais vezes aí.
e deixo as palavras finais com você. Claro, enfim, queria agradecer pelo espaço, foi ótimo. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho, né, sobre como é trabalhar aqui, né? Eu vi alguém É, escrevendo, acho que foi o Leandro falando, quem vê coisa não vê corre, que é é, muito isso, assim, né? Completando esse resumão aí que a gente estava falando de morar no exterior e trabalhar no exterior, né? uhum, Cara, é puxado, assim, eu não vou mentir pra ninguém, não, assim, eu com trabalhei horas certeza. e horas e mesmo com toda a ajuda e toda a assistência que eu tive da minha família, ainda assim é corrido, você tem que se provar o tempo todo, é realmente desafiador. Então, não é sempre que a gente tem espaço para contar e falar, né? Eu espero que seja benéfico para a galera que ouviu, né? Quem está Com interessado certeza. mesmo em sair e trabalhar no exterior. Eu acho que é uma experiência que vale para todo mundo. Tem várias maneiras de fazer, tá? Não existe maneira certa e errada. Especialmente porque países diferentes têm legislações diferentes, trabalham de maneiras diferentes. Então, não se apegue só à realidade que eu contei aqui, né? Mas, enfim, olhe outros lugares, procure outros lugares que tenha design, que tenha cultura de design. É fundamental isso. Não faça sua decisão só com a perspectiva que eu dei, né? Muito pelo contrário, procure outras perspectivas também. E é isso, assim, queria agradecer o espaço e falar quem quiser entrar em contato comigo, o Instagram tá aí. Isso aí. E eventualmente pode chamar quantas vezes for que eu volto. Vamos. E mais uma vez, obrigada pelo espaço, foi ótimo. Massa. Massa demais, Tati. Bom demais. Que você fique bem aí. Sucesso. E, galera, valeu. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Deem sugestões de temas da próxima live também. Eu vou continuar conversando com a Tati, né, nos próximos dias aqui também. E para a gente pensar em próximos temas aí, com certeza tem muita coisa para a gente falar. É isso. Obrigado. Valeu, Então, Tati. ótimo. Um beijão Então tá. e até a próxima. Até Valeu, a galera. próxima. Valeu, tchau, tchau.